Olha, viajar de trem na Europa é muito legal. Eu acho que tem tudo a ver com a Europa. É uma maneira muito charmosa de você circular pelos países, pelos continentes. Mas como tudo tem vantagens e tem desvantagens, né? A vantagem é que você é um transporte muito seguro, né? Assim, você tem baixo índice de acidentes. Ele é pontual, quase sempre é pontual. E você, as estações ferroviárias também, elas normalmente ficam localizadas no centro da cidade que você está se destinando, né? Isso também é uma vantagem, né? Agora, a desvantagem é que se você deixar, sobretudo para comprar mais próximo do embarque, o bilhete vai estar caro, né? E também, se você comparar com o ônibus, por exemplo, com a Flixbus, né? A gente está fazendo, se vocês olharem no nosso canal, vocês vão encontrar uma outra matéria sobre a Flixbus, né? Vocês vão ver que quase sempre o ônibus vai vencer o trem. Há até uma certa crise de algumas companhias ferroviárias, como a alemã, diante que seria uma baixa procura, né, por bilhetes, porque as pessoas estão preferindo viajar de ônibus, porque simplesmente é mais barato, né? Mas assim, mas de todo modo, assim, qual é a ideia que eu quero transmitir? Se você fizer essa pesquisa com antecedência e comprar com antecedência, você vai poder encontrar bilhetes muito competitivos, né, comparado ao ônibus. E se tiver mais ou menos batendo com o ônibus, não tenha dúvida, viagem de trem, porque é muito legal. Tem tudo a ver com uma Eurotrip, acho que tem que conter uma viagem de trem. A gente compra as nossas passagens no site das próprias companhias ferroviárias nacionais. No caso, a gente está nesse momento num trem da Áustria, mas a gente já comprou também de trem português, alemão, suíço, Então espanhol. é muito tranquilo. Na Espanha também, então é tranquilo. A gente compra com uns 3 meses de antecedência e geralmente a passagem fica mais barata do que se você comprar na hora. Como a minha mãe disse, a gente compra os tickets pela internet lá no Brasil, imprime e leva pra cá, e quando a gente estiver no trem, a gente mostra pro cara que aparece aqui pra ver os tickets. Há diferentes tipos de trem, né? Esse aqui que a gente tá, é aquele que a gente costuma ver nos filmes, né? Das cabines, fecha, tem a cortininha, então para você ficar mais à vontade. Esse aqui é um vagão noturno, então essas poltronas elas abrem bem, né? Mas há outros em que não são as cabines, são as cadeiras, tem alguns com mesa, mas são sempre muito confortáveis, né? Então assim, tivemos sorte de nesse caso aqui ser esse de cabine. Aí a gente fechou aqui as cortininhas, se não chegar ninguém, vamos ficar só nós 3 aqui. Geralmente as viagens entre os países levam algumas horas, né? Então, dependendo do horário que você estiver viajando, você vai sentir fome. Então, você pode, ou a maioria dos trens tem um vagão-restaurante, então você pode ir até lá e comprar seu lanche, seu jantar, seu almoço. Ou então fazer como a gente faz, que a gente já traz sanduíches prontos. E aqui tem as mesinhas, então é bem confortável, você pode comer, fazer suas refeições com uma certa privacidade também. Problemas, algumas vezes tem problemas, em geral são raros, né? A gente já enfrentou problemas há muitos anos atrás, no uso do passe, né? Esses passes que vendiam, ainda vendem, né? Eu acho que há um tempo atrás era mais comum do que é hoje. Passe de trem de 30 dias ou mais. Nós compramos um passe desse e fomos orientados a validar o passe no trem, já dentro do trem. E quando veio o coletor, né, funcionário da ferrovia, isso na Espanha, e viu que não estava validado, deu uma confusão imensa. A gente teve que descer
na fronteira entre a Espanha e a França para validar o passe, enfim, foi um estresse danado. E fora isso, na Europa não tivemos nenhum perrengue, sabe, importante. Como eu já comentei, os horários do trem costumam ser obedecidos. Perrengue com trem a gente teve em Marrocos, mas aí isso é uma outra história que não cabe nesse vídeo. Assim. Então, viajando de trem pela Europa, vai com tranquilidade que vai dar tudo certo. As estações de trem, elas têm uns painéis eletrônicos orientando em relação às plataformas, mas a gente também tem aqui o timetable, o amarelo são as partidas, o branco é a chegada, e ele vem explicando o horário, o número do seu trem, o percurso que ele vai fazer e a plataforma que ele vai estar. A companhia também tem isso no site, na internet. Então, assim, não tem como você perder o seu trem, a não ser que você separe. Pessoal, chegando na estação de trem cedinho, de olho na plataforma, porque o trem ele sai na hora. Gostou do vídeo? Então já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e até o próximo voo. Tchau! Close till I get up. Time is better.